Os 7 candelabros, as 7 igrejas ou os 7 castiçais. Vamos então continuar o nosso estudo, relembrando que cada uma das 7 igrejas, as 7 cartas, começam com "Conheço as tuas obras", ou "Conheço as tuas aflições", ou "Sei onde vive", mostrando a soberania de Deus sobre toda a humanidade e, em especial, Ele conhece a todos que desejam estar na presença dEle. Em cada uma dessas cartas contém uma promessa de Cristo ao que vencer ou ao vencedor. Isto demonstra que temos que lutar, irmãos, não esmorecer, temos que batalhar, não desanimar. E temos uma garantia, pois Jesus venceu o mundo. Com isso, vamos lutar para vencer, visto que estamos no lado do mais forte, Deus o Poderoso. Vamos então à 4ª carta à igreja de Tiatira, em Apocalipse 2, no qual ela tem como elogio amor, fé, serviço e paciência. Lendo Apocalipse 2,19 diz: "Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio." O amor e a fé, esses dois formam um só par. Como a fé opera por amor, conforme Gálatas 5,6. O serviço é a ministração aos membros sofredores da igreja, e tudo em necessidade espiritual ou temporal. A igreja gosta de ajudar muito o externo, moradores de rua, isso é importante. Mas ela não deve esquecer os membros da igreja local. Na realidade, estes devem ser o primeiro que a igreja deve ajudar. A crítica à igreja de Tiatira é que ela tolerou Jezabel. Vamos ler Apocalipse 2,20, que diz: "No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos." A Jezabel simbólica era para a igreja de Tiatira. O que ela era para Acabe? Era uma profetisa de falsos deuses, uma falsa profeta, tão intimamente ligado à igreja de Tiatira quanto uma esposa é para o marido. Contudo, ela era uma poderosa influência para o mal àquela igreja, como Jezabel foi para com Acabe. Assim tenhamos cuidado, irmãos, e não deixamos influências malignas tanto no lar quanto na igreja local. Jezabel ensina e seduz ou engana. Tiatira era exatamente o oposto de Éfeso, que tinha muito zelo pela ortodoxia, mas pouco amor. Tiatira tinha fé e amor, mas insuficiente zelo pela disciplina e doutrina piedosas. Vamos à promessa, é que a igreja de Tiatira foi dada autoridade sobre as nações. Ela é a estrela da manhã. Ao lermos Apocalipse 2, nos versículos 26 e 28, diz: "Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. O que perseverar, irmãos, até o fim sairá vitorioso. Os santos possuirão o reino abaixo de todo o céu, lógico. Reinará com Jesus sobre as nações." Vamos à igreja de Sardes. O elogio: "Os poucos permanecem fiéis." Vamos ler Apocalipse 3,4, que diz: "No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos." Em Sardes, irmãos, haviam pessoas nomeadas no livro da vida em que o Senhor as conhecia. As roupas brancas
aos candidatos aos batismos, que mostrara publicamente sua real cristandade, isto é, o selo iniciático, o batismo, o aspecto imaculado da igreja quando ela for apresentada a Cristo, com um linho fino, puro e branco, a justiça dos santos, em que lhe será concedida ser vestido, é a vestimenta nupcial. Enquanto isso, ela não deve ser contaminada com o mal. A crítica é que ela está morta. Ao lermos Apocalipse no capítulo 3, versículo 1, diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Imagine a situação agora, irmãos. Sua igreja local com muita fama, bem conhecida, parece estarem fiéis ao Senhor. Todos estão presentes e a elogia. Mas Deus diz ao contrário dela, em que esta, na realidade, está morta. Sardes era famoso entre as igrejas pela vitalidade espiritual, mas o Deus que vê o coração, que não vê como vê o homem, a pronuncia morta. A promessa é que ela terá vestes brancas. Vamos ler Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas os reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Não será um branco apagado, irmãos, mas brilhante, branco deslumbrante, corpo transfigurado, à semelhança do corpo de Cristo, e emitindo raios de luz refletidos. Será a mesma recompensa como aqueles que não contaminaram as suas vestes. Vamos à igreja de Filadélfia. O elogio é que nela há fidelidade. Lendo Apocalipse 3:8 diz: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja fiel, uma porta ao evangelismo aberta a ela. Ela foca na obra do evangelho. Mesmo com pouca força, ela é fiel. Talvez não uma igreja grande, talvez sem muitos recursos. A R. Fawcett diz que Filadélfia era conscientemente fraca, sem orgulho. Ela é o objeto mais adequado para o poder de Deus repousar sobre ela, para que o Senhor Cristo possa ter toda a glória. A crítica à igreja de Filadélfia é outro que não há crítica nela. Isso é bom. Aí focamos na fidelidade dela, irmãos, algo importante a visualizarmos. A promessa é que ela será coluna no templo de Deus. Vamos ler Apocalipse 3:12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. A cidade santa é como uma grande cidade, um grande templo, no qual os santos não serão meras pedras, como o templo espiritual agora na terra, mas todos eminentes serão como pilares fortes, firmes. Estarão com o seu Senhor, o Cordeiro e seu Pai, nosso Deus. A cidadania dos santos está agora escondida, mas então será manifestada. Ele terá direito de entrar pelas portas da cidade, como diz Apocalipse 22:14. Seremos cidadãos da nova Jerusalém, fixado como pilares imóveis, onde a cidade e o templo são um. A salvação individual é prometida ao crente. Vamos à última igreja, irmão, a igreja de Laodiceia. O elogio será essa a pior de todas as igrejas? Pois nela não há nenhum elogio. Crítica é que ela é morna. Ao lermos Apocalipse 3:15 diz: conheça as suas obras.
Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que se fosse frio ou quente. Imagine o quente literalmente fervendo ou fervoroso. Frio já é nunca ter sido aquecido. Os laodicenses estavam frios espiritualmente, não frios como o mundo, pois eram pertencentes à igreja. O estado morno, se for o estágio de transição para uma mais quente, é um estado desejável, pois um pouco de religião inicial é melhor que nenhuma. Mas fatal é, como aqui, serem da igreja e mornos todo o tempo, nunca quente, e se sentem seguros ainda, não querem mudar. Cristo deseja um irmão e a igreja quente. Caso estejam frios, ainda há esperança, isto é, aqueles que são do mundo e ainda não aquecidos pelo chamado do Evangelho, pois, quando chamados, eles podem se tornar cristãos ardentes e fervorosos, tal como os outrora frios publicanos Zaqueu e Mateus se tornaram. Mas o morno foi trazido ao alcance do fogo sagrado, sem ser aquecido por ele em fervor. Muitos querem ter religião suficiente para acalmar a consciência em falsa segurança, mas não há religião suficiente para salvar a alma. A promessa à igreja de Laodiceia é que ela irá reinar com Cristo. Vamos ler Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Fawcett diz que ao vencedor será oferecido um assento com ele em seu trono. O lugar mais alto está ao alcance do mais baixo. A mais fraca centelha de graça pode ser abalada na mais poderosa chama do amor. Não é ao lado do trono de Deus que só o Filho pode assentar, e sim será o trono sobre as nações, pois reinaremos com Cristo. É a promessa de coroamento para ser estabelecido sobre toda a terra, até então usurpada por Satanás. Mas em Cristo, na sua vinda novamente, nós, os santos vitoriosos, compartilharemos com Ele. Amém, irmãos? Estamos encerrando, então, o estudo das 7 igrejas. Que Deus abençoe e tenham todos um excelente final de semana.